E a Agricultura BR fala agora da situação de produção lá no Rio Grande do Sul, porque enquanto os produtores estão colhendo a soja, retirando a soja do campo, vem o planejamento em relação à safra de inverno. Por lá, tem a aquisição de sementes, preparo do solo, em especial para o trigo, que tem perdido espaço, sem nenhuma dúvida, nos últimos anos. Mas, por outro lado, é uma grande opção para a rotação de áreas. E por lá tem tido umas áreas de cultivo muito interessantes com trigo de duplo propósito. Com a cultura no período de entre-safra, os produtores iniciam os encaminhamentos de propostas para o custeio da safra 2018. Uma maneira de garantir o investimento no caso de uma frustração, já que o trigo é considerado de alto risco. Atentos às novas tecnologias e nos resultados obtidos na última safra, produtores rurais gaúchos devem aumentar a utilização de variedades de trigo duplo propósito, possibilitando a integração lavoura-pecuária em áreas antes utilizadas somente para a produção de grãos. Hoje, principalmente num cenário, né, vamos dizer assim, de necessidade de opção, eu acho que essa opção de trigo de duplo propósito é uma opção que vem muito a calhar nesse ano, né, porque o produtor não está acreditando muito naquele que seria o grão, né, vamos dizer assim. Ele pode usar então essa alternativa, né, de ter o trigo do propósito, que casualmente, né, a partir do ano passado foi lançado o trigo BRS Pastoreio, que é um trigo que vai fazer dupla, né, com o BRS Tarumã, e que é mais uma opção para o produtor nesse sentido aí, né, de produzir carne, leite, enfim, né, lucrando com o grão ou inversamente lucrando com a carne e o leite e pagando o custo com o grão. Vale a pena então o produtor continuar com um olhar diferenciado produzindo trigo? Eu acho que o produtor tem que olhar, e necessariamente o Rio Grande do Sul é como se nós tivéssemos uma dependência, né, onde que você tirar o inverno do Rio Grande do Sul, você arranca um pedaço do produtor, porque não há, né, caixa, não há custo que seja mantido, né, só com uma cultura. Ou seja, a soja não tem toda essa capacidade, a não ser que a soja tivesse 100 ou talvez mais reais por saco, para que pudesse garantir ao produtor uma sobrevivência, né, no sentido de sistema produtivo. Quer dizer, isso seria uma coisa de curto prazo, e a agricultura não se pensa em curto prazo. Na verdade, nós pensamos sempre a longo prazo e pela própria sobrevivência do negócio. Então, eu acho que o produtor tem que olhar as opções que existem de inverno, evidentemente, não é só trigo, mas eu aposto em trigo ainda, vamos dizer assim, tá? Porque ainda das alternativas que temos, né? Eu acredito que ainda aqui teria, vamos dizer, um pensamento no sentido de usar essas áreas, né? A semente hoje de aveia provavelmente deve estar mais cara que uma semente de trigo. Então eu acho que cabe ao agricultor, né, pensar, né, e talvez, se não tiver autonomia para isso, tá aí os técnicos, os agrônomos, enfim, para que ele pense junto e chegue a uma melhor solução, vamos dizer assim, alternativa, do que simplesmente deixar o inverno, né, por conta do São Pedro aí, e gastando depois com dessecações, enfim, etc, etc. Com a chegada de uma frente fria nestes últimos dias na região sul do Brasil, surge a preocupação com a ocorrência de geadas. A Juliana Rezende conta pra gente agora se há o risco para esse fenômeno acontecer em breve. O risco para geada no sul do Brasil diminui cada vez mais ao longo dos próximos dias. Isso porque novas áreas de instabilidades voltam a avançar pela região, fazendo com que a massa de ar mais seco perca intensidade.
Ao longo dos últimos dias, choveu de maneira bastante significativa na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul. Foi uma frente fria que provocou pancadas mais fortes e aumentou a disponibilidade hídrica do solo no estado gaúcho, que vinha apresentando o solo mais seco, especialmente nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai. Para os próximos dias tem previsão de chuva também, e é no estado do Rio Grande do Sul, entre Santa Catarina também, que as pancadas vão ganhar mais intensidade. Tem previsão de chuva com volumes que superam até os 30 milímetros em 5 dias. Só que a chuva na região sul acaba sendo mal distribuída até pelo menos o dia 1º de abril. E conforme as instabilidades avançam pela região sul, essa massa de ar mais seco perde intensidade, o risco de geada também diminui. Tanto que as temperaturas no início da manhã variam entre 18 graus nas áreas mais a oeste do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina até pode ficar em torno de 15 graus, especialmente nas áreas mais elevadas do estado. No decorrer dos próximos períodos, entre o dia 2 e 6 de abril, as instabilidades ainda seguem atuando na região sul. Dessa vez a chuva começa a perder um pouco mais de intensidade mais uma vez. É a faixa leste do Paraná que ainda recebe as pancadas mais significativas por conta dos ventos que sopram do oceano contra a costa e acabam trazendo mais instabilidades para a região. De maneira geral, a chuva é fraca na região sul e também com menor volume de água. Mesmo com essas áreas de instabilidades atuando, a temperatura não deve seguir muito baixa no início da manhã. Na região serrana de Santa Catarina varia entre 13 graus, enquanto que no Rio Grande do Sul, principalmente na região da Campanha, fica em torno de 15 graus. Ou seja, é uma temperatura não muito baixa e não representa risco para geadas na região sul.